Olá, meu irmão, eu sou o pastor Éder e eu queria fazer uma pergunta para você. Você gosta de ler a Bíblia? E talvez uma pergunta que viria junto com essa é: você entende aquilo que você lê? Durante anos eu tenho ouvido a mesma resposta a essa pergunta, né? Que muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia porque não entendem aquilo que lê. E por isso eles perdem o interesse. E baseado nessa premissa, baseado nessa tese, baseado nessa questão, eu comecei a criar um projeto de compartilhar com você algumas dicas práticas para que você consiga talvez entender um pouco melhor aquilo que você lê. Essa é uma introdução, eu queria que você pudesse acompanhar comigo alguns detalhes que eu preparei e podendo continuar comigo depois, eu vou te ajudar a entender um pouquinho melhor, compartilhando dicas com você. A minha ideia é que seja algo bem prático, nada muito profundo, nada muito difícil, algo que você consiga no seu dia a dia colocar em prática e te ajudar aí, tá? Algumas respostas à pergunta por que as pessoas não gostam de ler a Bíblia, eu alistei aqui algumas respostas que comumente eu escutei, né? O brasileiro não tem cultura de leitura, e isso é uma verdade muito presente, talvez, dentro das nossas casas. Brasileiros chegam à idade adulta sem terem lido um livro sequer, completamente, né? A linguagem da Bíblia é muito difícil, tem palavras que não sabemos o significado. É comum em algumas versões nós encontrarmos palavras como concupiscência e mesmo uma linguagem aportuguesada, né, mais culta, clamar-te-ei, anunciar-te-ei e coisas semelhantes a essa que não são comumente usadas no dia a dia, né? A Bíblia está ultrapassada, não serve para as necessidades atuais. Algumas pessoas chegam a pensar isso e eu queria depois compartilhar com você alguma coisa e juntos nós vamos entender que sim, a Bíblia ela é muito presente como o jornal de hoje, né? Ler a Bíblia dá sono. Algumas pessoas brincam e falam que a Bíblia é como um calmante, né? Que começam a ler e logo o sono vem. Mas talvez porque não entendem o que estão lendo, né? Cada pessoa entende de um jeito. Essa é uma coisa que eu escuto também e que nós vamos juntos aprender que não deveria ser assim, né? Que quando isso acontece é porque alguma coisa está errada no processo de interpretação e existe uma mensagem somente em cada texto e as aplicações elas são diversas, mas a interpretação ela é a que o autor quis dar, né? Algumas pessoas chegam a dizer que não sabe por onde começar a leitura, isso é muito comum quando a gente começa a nossa vida cristã. Depois, algumas pessoas dizem que não crê que ela é a palavra de Deus, mas que algumas partes podem ajudar, ou que algumas partes, apenas parte dela é ou contém a palavra de Deus, né? Isso também é uma coisa muito complicada e não deveria ser entendida dessa forma, né? Ou simplesmente porque não entendem. Será que todas essas respostas elas não estão juntas nessa última frase aqui? Que todas essas consequências ou essas atitudes que são tidas em relação à leitura da Bíblia residem no fato de que não se entende aquilo que lê e por isso perde o interesse, por isso não tem uma cultura de leitura, por isso cada um entende de um jeito. Eu queria te ajudar a que você pudesse criar mecanismos e métodos de estudos para que o seu entendimento fosse aquilo que o autor quis trazer e de forma prática você pudesse crescer no seu estudo da Bíblia, tá? Aqui eu tenho um gráfico, irmãos, que eu achei em alguns sites e alguns sites usaram esse mesmo gráfico para comparar a quantidade de horas de leitura semanal de alguns países, né? E me surpreendeu o resultado, por isso até fui buscar em outras fontes e acabei encontrando esse mesmo gráfico que fala que a Índia lê em média, os indianos, né, leem em média 10 horas e 42 minutos por semana. Claro que aqui são leituras diversas, né? Nós não estamos falando apenas de uma leitura da Bíblia, mas de uma cultura de leitura, né? A Tailândia 9 horas e 24, a China 8 horas, os filipinos 7 horas e 36, e assim nós vemos uma listagem de alguns países, e o Brasil, se você perceber, ele está lá embaixo nessa lista, com apenas 5 horas e 12 minutos por semana de leitura. Isso, se nós colocarmos por dia,
dividirmos isso pelos dias da semana, os indianos investem 1 hora e 48 minutos por dia. Tailandeses 1 hora e 32, chineses 1 hora e 14, os filipinos investem 1 hora e 5. E nós, os brasileiros, investimos em torno de 43 minutos por dia do nosso tempo para leituras. Claro que se nós pensarmos que esses 43 minutos por dia, eles são 43 minutos de estudo da Bíblia, de meditação, de uma busca pelo entendimento bíblico, isso seria muito bom. Mas, não o ideal, mas já seria um tempo razoável para você poder trazer algum crescimento espiritual para você, em termos de entendimento da palavra. Agora, se nós colocarmos esses 43 minutos e compararmos com o tempo que nós gastamos em redes sociais, em diversas coisas, a gente vai perceber que esses 43 minutos são muito pouco. E muitas vezes, mesmo dentro desses 43 minutos, se fossem dedicados somente ao estudo da palavra, os nossos métodos de estudo nem sempre nos levam ao entendimento do que o texto diz, né? E aí a gente acaba que lemos 43 minutos, mas não entendemos sequer nem perto da metade daquilo que nós lemos. E isso acaba sendo um tempo não desperdiçado, porque toda leitura bíblica há um crescimento, mas um tempo que poderia ser melhor aproveitado, né? Com respeito à linguagem da Bíblia, nós temos aqui nessa lista, isso daqui foi tirado de um trabalho que um pastor fez a respeito das versões e traduções. Nós temos aqui as mais antigas, né, em português, a tradução Almeida original, lá de 1676, e aí nós temos Almeida Revista e Corrigida. Quando falamos de tradução, nós estamos falando de quando o texto ele foi baseado diretamente no original, né, nas línguas mãe, hebraico, grego e aramaico, e aí já fez a tradução, no caso aqui para o português. E quando nós falamos de versão, nós estamos falando de uma tradução já feita, que ela foi revisada, que ela foi mudou-se a linguagem, mas que não é baseada diretamente nos originais. Mas nós temos aqui nessa lista algumas que possivelmente a sua Bíblia que você usa, ela vai estar baseada em alguma dessas traduções ou versões aqui. As mais antigas, pelo menos que eu tive acesso, as que eu usei primeiro, lá em 98, era Revista e Corrigida e Revista e Atualizada, com uma linguagem mais aportuguesada, né? Nós temos mais essas colocações de clamar-te-ei, anunciar-te-ei, essas coisas. E hoje eu uso a NVI, que ela é mais perto do nosso usual, no dia a dia. Gosto bastante da NVI, mas a versão que você usar, a tradução que você usar, ela vai influenciar diretamente na simplicidade ou não do texto bíblico. Você vai ter palavras mais fáceis de entendimento, mais próximas da nossa realidade de dia a dia, e você vai ter também palavras que você não conhece, dependendo da versão que você usar. Então, eu aconselho você a ter sempre à disposição algumas versões da Bíblia, algumas traduções que vão te ajudar, vai te ajudar a fazer a comparação e o entendimento vai ser mais completo, tá? Aqui eu separei o texto talvez mais conhecido, João 3,16, em algumas Bíblias diferentes aí. Você tem a Revista e Corrigida e Revista Atualizada, que vão usar o termo unigênito ali porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A NVI, a Nova Versão Internacional, você vai ter também o termo unigênito, mas ele dá uma mudada no início. Ele coloca, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Claro que é uma mudança muito pequena. Você vai ter a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Você vai ter aí, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, ele já não usa o termo unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele não usa o pereça, mas ele usa o morra, né? E você tem a mensagem, que é uma paráfrase, né? Ela já é uma linguagem mais diferente daquilo que a gente costuma usar, e ela vai ter no dia a dia, nas nossas leituras, né? Digo, aqueles que são mais antigos como eu, né? Vai ter aqui, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, mas para que todos
crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Então você vê algumas questões aqui um pouco diferentes. Ele usa a questão de ser condenado, no lugar de morro pereça, e ele no final ele coloca a questão de vida plena e eterna, né? Então ele dá ele coloca uma questão mais ampliada do termo mais usado nas outras versões, mas aqui é só para você perceber que dependendo da versão que você usar, vai ser mais fácil ou menos fácil o seu entendimento do texto bíblico, tá? Esse vídeo ele está rodando e possivelmente você já tenha visto, e eu queria que você pudesse, que ainda não conheceu, pudesse ver uma versão um pouco diferente daquilo que a gente costuma usar. O João 3,16. João 3,16. João 3,16, o chefão mandou seu menor pra morrer por todo mundo, pra geral que abraçar as ideias dele, tá ligado? Não vai morrer e vai viver eternamente. Como que é? Oxe, o chefão mandou seu menor pra morrer por nós, pra todo mundo que abraçar as ideias dele, não vai morrer e vai viver eternamente. Se outro também, quer outro também? Qual? Salmos 23 eu sei. Como que é? Se o é meu fechamento, eu não vou passar perreco. Passar o quê? Eu não vou passar perreco. O Senhor é meu fechamento e eu não vou passar veneno. Agora mudou, mas é a mesma coisa. Você tá lendo a Bíblia onde? Que Bíblia é essa? Estou lendo a Bíblia no meu celular, filho. Que no meu celular tem todos os versículos. Baixei a Bíblia aqui, ó. Tem todos os versículos que você imaginar, tem aqui, filho. Só você escolher um aí que eu leio, só você falar. Vou falar um, pode falar um. Fala um aí que eu vou ler agora pro seu agorinha, filho. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Na minha Bíblia. Pra tudo tem uma cota. Existe uma cota pra todas as fitas na quebrada. Há tempo de pagar de pá, tempo de manter a disciplina, tempo de ficar suave, tempo de meter o louco, tempo de dar uma atenção, tempo de pouca. Aqui você viu alguma versão diferenciada, né, daquilo que comumente nós usamos, mas que traz uma linguagem diferente, tentando manter a essência daquilo que é tido nas outras versões ou nas outras traduções, uma linguagem que, no caso, era usada por esse rapaz no dia a dia dele. O que eu te aconselho é que você tenha algumas versões, algumas traduções, faça o comparativo, ou caso você não tenha, claro que hoje a gente tem disponível no celular muita coisa, mas caso você goste de algo impresso para manusear assim como gosto, você tenha em mãos ou um dicionário, né, que possa te trazer os significados, ou mesmo algumas versões, você compre algumas traduções, algumas versões diferentes, e assim você faça o comparativo, tá? Uma outra questão que é muito usada, ou que alguns dizem, é a respeito da Bíblia já estar ultrapassada por essa distância de tempo, por essa distância geográfica de onde os fatos se deram, por essa questão linguística mesmo, do hebraico, o grego e o aramaico para o português. Então, muitos colocam como se a Bíblia ela tivesse ultrapassada e não servisse para as nossas realidades do presente, né, do momento. Isso acaba sendo uma inverdade, né, porque os mesmos problemas da humanidade lá de trás, eles continuam sendo hoje, né? O orgulho, o egoísmo, mentira, maldade, isso não mudou. A essência do homem permanece a mesma. O quadro, ele muda, a circunstância, ele muda, a tecnologia, enfim, o conceito de sociedade muda, mas o homem não mudou. Então, a verdade bíblica, ela está presente, ela é real, ela supre a necessidade no momento, ela não está ultrapassada, muito porque ela continua respondendo aos anseios do homem, às necessidades do homem, e continua nos instruindo a evitarmos problemas e a vivermos de uma forma em paz, em sociedade, e a obedecermos a Deus dentro daquilo que nós passamos hoje, né? Então ela é presente, como o jornal de hoje, ela continua nos trazendo as verdades para os nossos dias, e a gente precisa conhecê-la, daí a importância de você entender aquilo que você lê, né? E aqui, irmãos, eu queria que você pudesse ter um tempo de atenção também, porque isso é muito comum também, né? Nós ouvirmos, cada pessoa entende de um jeito, cada pessoa interpreta de um jeito, existem muitas interpretações, e essas coisas a gente escuta com certa frequência. Se nós olharmos para o texto bíblico e nós tentarmos enxergá-lo ou colocarmos em cima do texto bíblico as nossas percepções, olharmos pela ótica da nossa vida, da nossa cultura, e se nós imprimirmos sobre o texto bíblico as nossas vontades, os nossos pressupostos, toda a nossa bagagem, nós vamos chegar a conclusões diferentes. Isso é evidente porque cada pessoa tem uma vivência, uma estrutura familiar, uma cultura, enfim.
Mas existe um escritor, existe um autor para esse texto bíblico. E o que nós precisamos descobrir é a intenção e a motivação autoral. Por que Paulo escreve aquilo? Qual é o contexto em que Paulo escreve aquilo? O que as pessoas que estão lendo aquilo estavam vivendo? Qual o entendimento que os primeiros leitores tiveram daquilo? E aí nós vamos entender então o princípio a ser obedecido em nossos dias, né? E aí vai chegar-se apenas uma interpretação, e aí as aplicações elas serão diversas, né? Como eu vou pôr em prática o amor ao próximo no meu trabalho, dependendo do que eu estou passando, com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu vizinho, e aí essa aplicação ela pode ser diversa, mas o princípio ele é só um. E aí eu queria que em nossos próximos encontros, caso você tem interesse em conhecer um pouquinho mais, em ouvir as dicas que nós vamos passar, que eu vou passar para você, e que eu tento seguir também para que eu entenda aquilo que eu estou lendo, você vai perceber que é possível você descobrir a intenção autoral, é possível você entender o princípio por trás, é possível você chegar a essa conclusão da motivação autoral, do que o texto está falando, e assim você, entendendo o texto, tenha mais interesse, tenha mais vontade de continuar lendo, e é essa vontade que eu tenho de caminhar com você, e assim nós crescemos juntos aí, tá bom? E algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que não creem na palavra de Deus, ou que a palavra de Deus ela contém textos que fala, né, que ela contém a palavra, que a Bíblia contém a palavra de Deus e que ela não é a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia ela é a palavra de Deus inerrante e infalível. Ela é a palavra de Deus do início ao final dela. Por isso, algumas expressões que comumente nós usamos precisam ser repensadas ou avaliadas se de fato deveria ser assim, né? É muito comum nós sairmos do culto e falarmos hoje Deus falou comigo, ou essa palavra não foi para mim, ou seria muito bom que meu irmão, meu marido, meu filho estivesse aqui para ouvi-la. Irmãos, todo texto ele é a palavra de Deus para nós, né? Talvez a gente não entende o significado daquilo, talvez a gente não entende a profundidade daquilo, mas toda mensagem ela é Deus falando com a gente, toda leitura bíblica ela é Deus falando com a gente, por isso nós precisamos entendê-la. É muito comum também nós grifarmos, a minha Bíblia ela é toda grifada, é aquilo que nós achamos interessante, aquilo que nos chama atenção, e aí em uma futura leitura a gente acaba relendo somente os textos grifados, e aí parece que nós selecionamos aquilo que é conveniente para nós como palavra de Deus, e algumas partes não são. E tem pessoas que chegam a duvidar de alguns princípios, de algumas coisas que a Bíblia traz, alguns milagres, enfim. Mas não, a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela nos conduz à salvação, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos direciona, e por isso nós precisamos amar essa palavra, entender essa palavra e praticar essa palavra, evidentemente, para que a gente agrade a Deus e a gente tenha uma vida mais tranquila, né? Então ela é a palavra de Deus do início ao final, ela é inerrante, ela não tem erro, ela não falha, ela continua trazendo a vontade de Deus até nós, ou nos ensinando o que Deus tem para nós, tá? E eu chego aqui à conclusão, irmão, desse primeiro momento nosso, falando que as pessoas, eles não amam a Bíblia, não entendem a Bíblia, ou não têm sede, não têm um hábito de leitura da Bíblia, muito porque talvez não entendem aquilo que estão lendo. E quando você não entende o que você lê, de fato você desanima, né? De fato você tem sono e aquilo não é motivador. Então a minha vontade nesse pequeno projeto é ajudar você a amar, a entender, trazer dicas práticas para o seu momento devocional e trazer ao seu coração esse amor, esse desejo e esse conhecimento da palavra que traz vida e da palavra que nos conduz à obediência e ao encontro com Deus. Que Deus te abençoe, que você seja muito feliz e que você ame a palavra de Deus, ame conhecer a Deus e, sobretudo, ame obedecer a Deus, que essa é a minha vontade, esse é o meu desejo de obedecer, de conhecer a Deus. E se eu puder te ajudar de alguma forma, com certeza o farei. Que Deus te abençoe e logo estará disponível um próximo vídeo. Um abraço.